Bom, vamos ver agora o parágrafo 92 do Lacan. A interpretação de Freud, cujo procedimento dialético aparece muito bem na observação de Dora, não apresenta esses perigos. Quais perigos? Aqueles do analista botar o paciente como um isso e ele como um ego e toda a maluquice que a gente acabou de ver. Pois, quer dizer, não apresenta esses perigos, pois, quando os preconceitos do analista, abre parênteses, isto é, sua contratransferência, termo cujo emprego correto para nos satisfazer não poderia estender-se além das razões dialéticas do erro, porque não existe contra-transferência, existe a transferência do analista e a transferência do analisante. Os dois fazem transferência. Fecha o parênteses, ele diz, o desvirtuam em sua intervenção. Ele logo paga o preço disso através de uma transferência negativa, pois esta se manifesta com força tanto maior quanto mais uma dada análise tenha comprometido o sujeito com um reconhecimento autêntico e habitualmente se segue a ruptura. Por causa deste parágrafo do Lacan, eu resolvi que a gente vai ler o caso Dora antes que eu faça como acabei fazendo com o Homem dos Ratos, que eu fui lendo as coisas que o Lacan comentava sem vocês terem material para compreender. E eu tive que ir para o Homem dos Ratos. Pois então agora eu já vou direto para o caso Dora. Quem não quiser, a gente agora vai passar pelo caso Dora. Quem não quiser, pula. O caso Dora tem uma nota do editor que é importante. Embora essa história clínica só tenha sido publicada em outubro e novembro de 1905, para vocês ele está no volume 7 da Standard Edition. A maior parte dela foi escrita em janeiro de 1901. A descoberta das cartas de Freud a Wilhelm Fliess, vocês lembram, Lacan falou isso, que Freud se analisava, na verdade, com Fliess, porque o Freud escrevia sobre as angústias e as descobertas, as coisas dele, e o Fliess, do outro lado, fazia um papel de ente, porque o Fliess tinha outros interesses, e ele respondia outra coisa. E assim o Freud pôde ir desabrochando. E o Freud teve até um episódio de achar que o Fliess estava roubando as ideias dele e encerrar essa relação. Então, tem uma relação, entre aspas, analítica aí, de Freud com Fliess. Se Freud teve algum analista, foi Fliess. Bom, proporcionou-nos a descoberta das cartas de Freud a Wilhelm Fliess, está em Freud 1950, proporcionou-nos um grande número de evidências contemporâneas sobre o assunto. Em 14 de outubro de 1900, na carta 139, Freud diz a Fliess que começou recentemente a tratar de uma nova paciente, uma jovem de 18 anos, entre aspas. Essa moça era evidentemente Dora, e como sabemos da própria história clínica, na página 11, nota adiante, seu tratamento terminou cerca de 3 meses mais tarde, em 31 de dezembro. Durante todo aquele outono, ele estivera ocupado com a psicopatologia da vida cotidiana, aquele livro que o Homem dos Ratos leu, que é de 1901b, e em 10 de janeiro ele escreve numa carta não publicada que está empenhado simultaneamente em 2 trabalhos, A Vida Cotidiana e, abre aspas, Sonho e Histeria, Fragmentos de uma Análise, fecha aspas, que, como nos diz o prefácio de Freud, na página 8, era o título original
do presente trabalho. O presente trabalho é o caso da dor. Em 25 de janeiro, na carta 140, ele escreve: sonhos e histeria. Foi concluído ontem. Estou escrevendo para o Fliss. É um fragmento de uma análise de um caso de histeria em que as explicações se agrupam em torno de 2 sonhos. Constitui, assim, na realidade, uma continuação do livro de sonhos, a interpretação dos sonhos de 1900. Fora publicada um ano antes, tá? Esse caso é de 1901 e a interpretação dos sonhos foi publicada em 1900. Contém ainda resoluções de sintomas histéricos e considerações sobre a base sexual orgânica de toda a enfermidade. De qualquer forma, é a coisa mais sutil que já escrevi e produzirá um efeito ainda mais aterrador que de hábito. Cumpre-se o dever, portanto, e o que se escreve não é para os dias que correm. Ele tem consciência que só vai ser compreendido mais tarde. O trabalho já foi aceito por Zien. Este último foi coeditor com Wernicke no Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie, no qual o trabalho veio finalmente a aparecer. Alguns dias mais tarde, em 30 de janeiro, na carta 141, Freud continua: espero que não se desaponte com sonhos e histeria. Seu objeto principal ainda é a psicologia, uma estimativa da importância dos sonhos e uma explicação de algumas das peculiaridades do pensamento inconsciente. Há apenas visões rápidas do lado orgânico, as zonas erógenas e a bissexualidade. Mas ele, o lado orgânico, é definitivamente mencionado e reconhecido, sendo preparado o caminho para seu exame exaustivo em outra oportunidade. O caso se constitui de uma histeria com tosses nervosa, é aquela tosse que a histérica fica, não para, e afonia, cujas origens podem remontar às características de uma lactente. E o papel principal nos processos mentais em conflito é desempenhado pela oposição entre uma atração pelos homens e outra pelas mulheres. Eu falei para vocês que a gente fala que a frase da histérica é sou homem ou sou mulher. Esses excertos mostram como esse trabalho forma um elo entre a interpretação dos sonhos e os 3 ensaios. Os 3 ensaios sobre a sexualidade, mas ele só chama de 3 ensaios. Ora, ele se volta para um, ora para outro. Em 15 de fevereiro, na carta 142, Freud anuncia a Fliss que a psicopatologia da vida cotidiana estará terminando em poucos dias e que as 2 obras ficarão então prontas para serem revistas e enviadas aos editores. Mas, na verdade, a história dessas obras foi muito diferente. Em 8 de maio, na carta 143, ele já estava revendo as primeiras provas de A Psicologia da Vida Cotidiana, que foi devidamente publicado nas edições de julho e agosto do Monatsschrift, mas esclarece agora que ainda não se decidiu a publicar a história clínica. Em 9 de junho, todavia, em outra carta não publicada, ele anuncia que Sonhos e Histeria fora enviado aos editores e estaria ante os olhos estarrecidos do público no outono. Não temos informações sobre os motivos pelos quais Freud novamente mudou de ideia e postergou a publicação por mais 4 anos. Soubemos através da biografia do Dr. Ernest Jones, no volume 2, na página 286, que a revista para a qual a história clínica foi primeiramente enviada foi o Jornal de Psicologia e de Neurologia, em alemão.
Seu editor, Brodmann, declinou de publicá-la, aparentemente pretextando que havia quebra de discrição. Não há meio de determinar até que ponto Freud reviu o trabalho antes de sua publicação definitiva em 1905. Toda a evidência interna, contudo, sugere que ele o alterou muito pouco. A última seção do pós-escrito, das páginas 120 a 122, foi certamente acrescentada, assim como algumas passagens, pelo menos nas notas preliminares e certas notas de pé de página. Mas, salvo esses pequenos acréscimos, é lícito considerar que o trabalho representa os métodos técnicos e os pontos de vista teóricos de Freud no período imediatamente posterior à publicação de A Interpretação dos Sonhos. Bem cedo isso, hein? Pode parecer surpreendente que sua teoria da sexualidade tivesse alcançado esse ponto de amadurecimento tantos anos antes após o aparecimento de os 3 ensaios que só vieram em 1905, que foi, na verdade, publicado quase simultaneamente com esse trabalho. Mas a nota de pé de página, na página 51, corrobora explicitamente o fato. Além do mais, os leitores da correspondência com Fliess terão em mente que grande parte dessa teoria já existia anteriormente. Para mostrar apenas um exemplo, o dito de Freud de ser a psiconeurose, o negativo das perversões, na página 50, como fosse uma moeda, de um lado cara, de outro coroa, onde de um lado é a neurose, do outro está a perversão. Não tem como. Ah, não, é perversa. Ele mostra que exatamente isso ele mostra aí. Aparece com quase as mesmas palavras numa carta a Fliess em 24 de janeiro de 1897, que é a carta 57. Mesmo antes disso, já sugere a ideia numa carta de 12 de dezembro de 1896, carta 52, que também introduz a noção de zonas erógenas e prenuncia a teoria das pulsões parciais, que é 1896. Muito bem, é curioso que, por 3 vezes em seus escritos posteriores, Freud situa seu tratamento de Dora no ano errado, 1899 ao invés de 1900. O engano ocorre na primeira sessão de sua História do Movimento Psicanalítico em 1914 e é repetido 2 vezes na nota de rodapé que ele acrescentou à História Clínica em 1923, na nota da página 13. Não pode haver dúvida de que o outono de 1900 foi a data correta, já que, a não ser pela evidência externa citada acima, a data é fixada de forma absoluta pelo 1902, aposto ao fim do próprio trabalho, na página 122. Este resumo cronológico, baseado em dados constantes da história clínica, pode tornar mais fácil para o leitor acompanhar. Aí vem, em 1882, a Dora nasce, em 88 o pai fica tuberculoso, a família se muda para uma cidade B, em 89 ela tem enurese noturna, em 890, tá? Dispneia, em 92 descolamento da retina do pai, em 94 crise convulsional do pai, sua visita a Freud, enxaqueca e tosse nervosa. Em 1896, a cena do beijo. Em 1898, princípios do verão, primeira visita de Dora a Freud, final de junho. Cena perto do lago, inverno, morte da tia Dora em Viena. 1899, em março, apêndice, outono. A família deixa a B, a cidade, e muda-se para a Vila Operária. 1900, a família muda-se para Viena, ameaça de suicídio, outono a dezembro, tratamento com Freud. 1901, em janeiro, escrita a História Clínica. 1902, última visita de Dora a Freud. 1905, publicação da História Clínica. Muito bem, eu tive que ler isso tudo. Por quê? Para vocês verem como é cabeludo o caso e interessante e importante para vocês terem acesso. Quem não quiser ver, não precisa, pega lá no volume. Quem quiser ver, eu vou comentar alguma coisa aqui sim, porque o Lacan vai falar muito e vocês têm que ter noção do que o Freud estava fazendo em 1901, tá? Porque senão fica
Ah, tem analista que analisa como se estivesse em 1901. Nós não estamos mais em 1901, mas vamos ver como é que ele trabalhava, tá? Vai ficar por aqui.